Shalom, graça e paz a todos. Vamos caminhar o caminho. Bem-vindo ao nosso canal. Que bom que você está aqui em mais esse vídeo. Quero te agradecer do fundo do meu coração que você está aqui. Se você está, é porque você está gostando e que você possa então nos ajudar a melhorar a cada dia mais. Para isso eu te peço que você se inscreva, que você clique no sininho para receber as notificações, que você curte então esse vídeo, deixe seu like e também compartilhe com 5 pessoas para me ajudar a avançar e chegar mais longe então com esse canal na vida de pessoas e transformar vidas, porque esse que é o nosso grande objetivo diante do Senhor, transformar vidas, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre consistência. Você é uma pessoa constante ou você é uma pessoa inconstante? Você começa algo e termina? Ou você para no meio do caminho? Você é uma pessoa de atitude decisiva? Fala assim, não, eu vou fazer isso e vai lá, faca na caveira e faz acontecer? Ou você é aquela pessoa procrastinadora que começa e para então no meio do caminho? É isso mesmo, nós vamos falar sobre isso. E eu quero então que você acompanhe comigo essa mensagem que eu ministrei então na igreja, no Ministério Manancial, e você vai aprender sobre o poder da consistência, o que isso vai ajudar você, vai fortalecer a sua vida e vai direcionar os seus passos. Fique comigo até o final desse vídeo, tá bem? E ao final desse vídeo eu quero orar para que você tenha consistência. Vou repreender o espírito que leva você a procrastinar, que leva você então a burlar o sistema e perder os princípios que Deus ele tem para a sua vida. E assim nós vamos romper, avançar e caminhar o caminho, tá bom? Fique conosco e acompanhe comigo essa ministração. Repare, você é o que você decidiu ser. Sim ou não? Deus não é injusto, correto? Deus ele então manifestou o seu poder, sua presença em nós, através do quê? Através então das nossas decisões. Por quê? Decisões definem destinos. Decisões nos faz avançar ou decisões nos faz regredirmos. Quantas vezes que você tomou uma decisão que ao invés de você alcançar o alvo, você voltou então alguns metros ou talvez quilômetros para trás na sua vida. Talvez você então estava bem financeiramente, talvez você estava bem profissionalmente, talvez você estava bem então relacionalmente com a sua família e de repente uma decisão que você tomou, pronto, você voltou lá atrás novamente, parece que voltou no final da fila. Por que isso? Pastor, por que esse tipo de situação e circunstância acontece? Porque, amados, nós lutamos contra um arqui-inimigo chamado Satanás. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir as nossas vidas. E eu e você precisamos estar focados para que o diabo não roube então aquilo que Deus tem para nós. Por isso que é necessário nós tomarmos decisões, e decisões então prudentes, decisões então certas, decisões então que nos ajudem então a avançar. Cada um de nós, todos os dias, tomamos em média mais de 30 mil decisões. Mais de 30 mil decisões entre o que você vai comer, o que você vai vestir, que hora você vai levantar e etc e tal. Coisas como essa que faz você então alcançar e chegar a destino sobre a sua vida. E hoje, nessa terceira mensagem dessa série, eu quero falar com você sobre algo que pode realmente transformar a sua vida. Algo que pode realmente te ajudar a chegar ao destino que Deus preparou para você. E essa palavra, pequena, mas de tamanha importância em cada um de nós, chamado consistência. Diga comigo, consistência. Novamente. Ok. Consistência, nós precisamos ter consistência diante das nossas decisões. Todo mundo, nós estamos já praticamente à frente do meio do mês, do terceiro mês do ano. Vamos dizer que nós já estamos quase findando o mês de março, o primeiro trimestre. Quantas pessoas que tomaram uma decisão na virada do ano, mas não tiveram consistência?
Não, esse ano eu vou emagrecer. Primeira semana faz aquela dieta louca e depois então parece um esfomeado. Esse ano eu vou então pagar todas as minhas dívidas. Mas a primeira oportunidade que teve fez então outra dívida. Não, esse ano eu vou começar a guardar dinheiro. Guardou o primeiro mês, guardou o segundo mês, quando foi esse mês foi lá e sacou aquilo que tinha guardado no primeiro e no segundo mês. Por quê? Lhes faltou consistência. Quantas pessoas que começam um ano e dizem assim, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou orar, esse ano eu vou ser uma pessoa que eu vou estar na igreja todos os domingos, vou fazer um pacto com Deus e não vou perder um domingo que seja, né? E eu quero que você faça um pacto com Deus daqui para frente, não perder mais nenhum domingo, para que Deus possa então abençoar você em todos os dias, em todo o mês que você tem. Mas consistência, nós, seres humanos, temos dificuldade com essa palavra. Quantos aqui já começaram algo e pararam no meio do caminho? Deixa eu ver. Começaram alguma coisa e pararam. Levanta a mão, deixa eu ver. Vai, levanta mesmo. Não precisa ficar com vergonha não. Pode levantar a mão que não é vergonha não. Olha o tanto de gente que tem. Começamos e paramos, é verdade ou não é? Começamos algo e paramos então no meio do caminho. E essa questão de consistência não tem nada a ver, irmãos, com a nossa formação, com o nosso intelecto, com aquilo que nós então, né, temos em nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa família, não tem nada a ver com isso. A consistência é algo que você precisa ter internamente, uma decisão que você realmente precisa tomar, precisa viver e precisa então se posicionar diante do Pai. Somente através da consistência você vai conseguir então romper. Somente através da consistência você vai ter então a vitória que você luta, que você batalha, que você então sonha, que você então tenta para a sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 7, versículo de número 15. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, nós falamos assim, mas por que nós começamos algo e não concluímos? Por que nós não conseguimos avançar? Aí nós vamos perceber que homens da Bíblia também tiveram essa mesma dificuldade. O diabo ele faz de tudo para tirar o seu foco. O diabo faz de tudo para paralisar então a sua visão. O que eu sempre falo para vocês aqui sobre o domador do leão. O que um domador de leões então ele tem? Ele tem dois alvos. Ele tem então uma cadeira e tem então um chicote. Aí ele chacoalha a cadeira, o leão foca na cadeira, ele pega então um chicote e bate então no leão. E assim ele vai fazendo, ele brinca e vira um espetáculo. Se ele tiver só o chicote na mão, ou se ele tiver só a cadeira na mão, o leão devora ele. Sabe por quê? Porque o leão ele só consegue focar em uma coisa. Nós somos leões, nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Amém ou não amém? Então, ou seja, nós só conseguimos focar algo, ou um algo, e o inimigo sempre coloca coisas no meio do caminho. E veja bem, o Espírito Santo ele fala no meu coração, que algumas pessoas aqui começaram um ano bem intencionados, determinados a vencerem, determinados então a romperem esse ano, mas o diabo tem colocado então um desvio para o seu caminho. Comece a olhar, comece a perceber e não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Não deixe. Seja uma pessoa então, sabe, que viva uma vida com propósito. Olha lá, Romanos 7,15, o apóstolo Paulo dizendo, eu não entendo aquilo que eu faço, porque não faço as coisas boas que eu quero fazer, ao contrário, eu faço as coisas más que eu odeio fazer. Ele era bem sincero, o apóstolo Paulo. Se faço essas coisas más que não quero fazer, concordo com a lei que é boa. Mas não sou eu que faço, de fato que faço mal, é o pecado que vive em mim que faz. Sim, eu sei que nada de bom vive em mim, isto é, naquela parte de mim que é humano e pecadora. Eu quero fazer o que é bom, mas não faço. Eu não faço as coisas boas que quero fazer, ao contrário, faço as coisas más que não quero fazer. Você não terá uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida então diferenciada se você não tiver consistência. Nós começamos e paramos. Perdemos então o foco. Perdemos então, como diz o outro, o fio da meada.
Nós precisamos então olhar para o Senhor e avançar. Talvez você está cansado de boas intenções. Talvez você já está cansado de começar algo, de decidir algo, de falar assim, não, agora vai. Não, agora vai. E aí de repente você enfiar o pé na jaca de novo e voltar então a estaca zero. Não deixe essas situações tomar conta da sua vida, porque a sua vida será determinada pela qualidade das suas decisões. A qualidade das suas decisões vão determinar então a sua vida. À medida que eu decido, à medida que eu tomo boas decisões, a minha vida então avança. Por isso que é necessário, eu sempre ensino vocês, para que vocês estejam no culto, pelo menos ao domingo, porque você recebe então a palavra, você recebe a direção, você recebe o empoderamento do alto, do céu para a sua vida, para que você possa então avançar e romper. Coloque então aquela arte para mim, eu sou. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto? Eu sou. Eu vou falar, nós vamos falar, eu sou fiel, eu sou dedicado, ok? Nessa ordem aqui, beleza? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou fiel, eu sou dedicado, eu sou persistente, eu sou disposto, eu sou generoso. Decisões. Se você pegar o meu celular agora, esse post está no meu celular, desde antes da série de mensagem. Porque todos os dias eu olho para esse post e eu declaro que eu sou. São as minhas decisões que vão me fazer então avançar. Nessa data da qual nós estamos agora, já tem mais de 60 dias que eu não como mais açúcar. Nada. Café sem açúcar. Pastor, é horrível tomar café sem açúcar. Quem acha isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Muito bem. Pastor, é horrível tomar café sem açúcar. Eu quero te dizer que não é verdade. Se você passar do 7º dia tomando café sem açúcar, o seu paladar vai começar a entender o que é o sabor do café de verdade. O que você toma não é café. O que você toma é açúcar com café. Pegou a ideia? Suco, nada. O único açúcar que eu estou ingerindo é o açúcar das frutas. Aquilo que tem então nas frutas. É uma decisão. Há mais de 6 anos atrás eu decidi não tomar mais refrigerante. Coisas que então eu decidi para a minha vida, para mim ter então uma vida melhor. Nós decidimos então que algumas coisas precisam acontecer para romper. Nós decidimos que precisamos ler a Bíblia todos os dias. Decidimos que precisamos fazer o devocional todos os dias. Decidimos que nós precisamos orar então todos os dias. Então, a nossa vida está baseada na qualidade das nossas decisões. E aí eu te pergunto, meu irmão, quais têm sido as suas decisões? Suas decisões têm te levado você ao destino? Suas decisões têm então ajudado você a avançar? Ou suas decisões então têm feito você então viver uma vida frustrada? Olha para essa frase. Pessoas de sucesso fazem constantemente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. Na campanha então, na série de mensagens sobre hábitos, nós falamos isso todos os dias. Quando você olha uma pessoa de sucesso, e quando eu estou falando de sucesso, eu não estou falando de dinheiro. Quando eu falo pessoas de sucesso, eu estou dizendo pessoas que vivem bem como família. Você olha a família da pessoa, é um exemplo. Quando você olha então o trabalho, o cara é um bom profissional, uma mulher, uma boa profissional. Quando você olha então para a empresa da pessoa, uma empresa então alinhada. Quando você vê então uma pessoa de sucesso, é porque elas fazem coisas que outras pessoas não fazem constante. Não basta você apenas falar assim, hoje eu não vou comprar nada supérfluo. Para você então guardar dinheiro, você precisa quebrar esse mal na sua vida e não comprar as coisas supérfluas, então guardar então o seu dinheiro. Hoje eu não vou então fazer isso. Não é só hoje. É então um período de tempo, a consistência para fazer você avançar. Nós somos o que fazemos repetidamente. Não aquilo que nós fazemos de forma ocasionalmente. Ou seja, nós somos aquilo que nós fazemos então de forma constante. Ocasional, irmãos, não vai mudar a nossa vida.
De que adianta eu em 365 dias falar assim, hoje eu vou caminhar 40 quilômetros? De que adianta então em 365 dias eu falar assim, ó, eu vou ficar 3 dias sem comer para mim emagrecer? De que adianta então eu olhar para a situação e falar assim, ó, eu vou ler a Bíblia em uma semana? Isso, irmãos, é aquelas pessoas que têm o pensamento do tiro curto. Aquelas corridas então de 1000 metros, de 500 metros, é um tiro, pá! E aí vai. Não, nós estamos em uma maratona. A maratona que você está é a sua vida toda. Sua vida de décadas, sua vida então de 50, 60, 70, 80, 90 anos. Essa é a sua vida e você precisa o quê? Estar focado nela. Estar fazendo coisas constantes. Todos os dias acordar e dizer assim, opa, mais de 60 dias que eu estou acordando 5h10 da manhã. 5h30 você pode se conectar lá no meu Instagram, que todos os dias 5h30 da manhã eu estou lá. Dando bom dia ao pessoal, estando lá trazendo uma palavra do Senhor para a vida das pessoas que ali então se conectam. Todos os dias, há mais de 60 dias eu estou ali. Porque foi uma decisão, não foi um dia, não foram 2. É então algo constante, algo determinado, algo então que eu quero sobre a minha vida. Falaremos nessa manhã sobre um personagem da Bíblia que ele realmente foi uma pessoa extremamente decidida e extremamente constante. Vamos falar sobre Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 4 diz assim: Então os demais governadores e ministros procuraram alguma falta na administração de Daniel. Fazia dos assuntos então do reino, mas não encontraram nada de errado, porque Daniel era um homem confiável e não aceitava subornos e nem era corrupto. Daniel ele era uma pessoa padronizada. Daniel ele foi um dos que foram levados então para a Babilônia. Foram então levados como cativos e lá então eles separaram as pessoas mais inteligentes, mais espertas que tinha entre o povo, de mais saúde, e ali então eles queriam doutrinar ele. Você se lembra que Daniel, junto com seus amigos, não quiseram as iguarias então do rei. Eles não se quiseram, eles não decidiram se curvar à estátua então de Nabucodonosor. Eles decidiram então viver uma vida diferenciada, mas eles tinham um princípio. E aqui, irmãos, por isso que eu quero que vocês compreendam o padrão que você precisa levar em sua vida, o padrão que você precisa ensinar à sua família. Se você não ensinar a sua família no padrão do céu, você vai então perecer no decorrer da vida. Ensine seus filhos, ensine seu cônjuge, esteja então com a sua família com um padrão, porque vai chegar um momento que nós não vamos mais ter isso. Você já parou para perceber que pode haver um tempo que a perseguição seja de tamanha que as Bíblias podem ser tiradas das nossas mãos? E o que nós vamos ter? Aquilo que nós já aprendemos. Pontos como esse, você precisa estar sempre atentos. Aquilo que você aprende, você não esquece mais. Eu não sei, não me lembro quantos anos faz que eu não ando de bicicleta, mas faz muitos anos. Muitos anos, não faço nem ideia de quantos anos, mais de décadas, bem mais de décadas. Mas eu aprendi a andar de bicicleta. E se eu montar em uma bicicleta, eu posso ficar meio bambo, mas daqui um pouquinho eu vou conseguir andar e sair com ela e andar talvez alguns metros, talvez até quem sabe alguns quilômetros. Vou conseguir então andar, porque eu aprendi. Quando nós aprendemos, quando está dentro de nós, nós não esquecemos. Diga comigo, constância. Pergunte para o irmão que está do teu lado, você é uma pessoa constante? Daniel capítulo 6, versículo 10, porque a Bíblia diz que sai um decreto, e esse decreto foi o seguinte, olha, se alguém orar, nós vamos jogar ele na cova dos leões. Vamos ler aqui, ó. Daniel capítulo 6, versículo 10. Então, sabendo que o rei tinha assinado essa lei, foi imediatamente para a sua casa, abriu a janela do segundo andar que dava para Jerusalém, e como sempre tinha feito, olha o que a Bíblia diz, como sempre tinha feito. Orava então 3 vezes ao dia, se ajoelhou para orar e agradecer então a Deus. Como sempre tinha feito 3 vezes ao dia, se ajoelhou para orar e agradecer a Deus. Daniel tinha um padrão.
Daniel tinha uma constância. Daniel, então, ele orava 3 vezes por dia. Ele, então, acredito eu que de manhã ele acordava e orava. No meio do dia ou à tarde ele ia lá e orava. À noite ele ia lá, então, e orava. 3 vezes por dia. E saiu, então, o decreto. E o decreto era: se alguém se dobrar, nós vamos lançar ele, então, na cova dos leões. Aí sabe o que aconteceu? Daniel sobe e vai orar. Ele vai fazer aquilo que ele praticava constantemente. Sabe o erro da maioria das pessoas? E pega aqui, fixe aqui comigo aqui. Não deixe sua mente ser vagada nesse momento não. Fixe aqui comigo. Sabe qual que é o erro da maioria das pessoas? Elas querem Deus quando estão na desgraça. Elas querem a presença de Deus quando então a vida está todo ferrado. A vida começa a melhorar, ela então se acomoda, se acostuma, se tranquiliza e não dá constância na situação. Não é assim que nós temos que fazer. Nós precisamos então buscar a Deus. Nós precisamos ter uma constância no Senhor. E nós temos, como o pastor Carlito Paz, ele sempre fala sobre isso. Esse devocional que nós lemos sempre é do pastor Carlito Paz. Ele sempre fala: nós precisamos andar de tanque cheio. Diga para o seu irmão: ande de tanque cheio. Não precisa levantar a mão aqui, mas quem tem carro aqui? Quem tem carro, levanta a mão. Não precisa levantar a mão agora no que eu vou falar, mas qual é o tanto de combustível que anda que está lá no tanque do seu carro? Imagine agora todos os postos da cidade fechar, agora, nesse momento, e você receber uma notícia que você precisa ir para Ribeirão, saindo do culto. Você precisa ir, não tem outra forma. Olhe para cá. Será que você chega lá? Alguns estão falando: mas nem ali na esquina, pastor. Eu coloquei 10 contos, pastor, para mim vir na igreja. Algumas pessoas estão andando dessa forma. Com a vida espiritual a mesma maneira. Estão andando então com o tanque vazio. Lembra da greve dos caminhoneiros? Por exemplo, nós, a nossa casa, nós temos 2 carros. Nós temos o meu carro, temos o carro da pastora. E os 2 tinham bastante combustível na época. E nós não passamos aperto, né, bem? Na época da greve dos caminhoneiros. Eu me lembro que nós não ficamos na fila, nós não ficamos preocupados. Quase no finalzinho nós conseguimos então, já estava quase na rapa também, mas nós conseguimos então abastecer, assim conseguimos passar com tranquilidade. Por quê? Porque nós tínhamos então combustível de reserva. Pega aqui o que eu vou falar para vocês agora. Lembre da parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 eram loucas. 5 tinham azeite de sobra e 5 não tinha. Quando chega o noivo, as 5 que tinham azeite de sobra então entrou para as bodas com o noivo. As 5 que não tinham então azeite de sobra pereceu. Eu e você precisamos ter azeite de sobra. Você precisa ter um fundo de reserva. Preste atenção no que eu vou te falar, meu irmão. Você não pode ser uma pessoa que não tenha nada de dinheiro, nenhuma reserva, nenhum crédito, nada. Talvez você, por exemplo, não tenha a reserva financeira, mas você tem um cartão de crédito que te socorre, você no momento que está. Mas tem gente que tem então lá 500 conto, 1000 conto, 2.000 reais lá de crédito no seu cartão, e aí você vai lá e lasca o cartão, então acaba com o crédito tudo, e a hora que você for precisar, você não consegue então comprar, você não consegue pagar, você não consegue fazer. Você precisa ter azeite de sobra. Na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Sabe por que alguns casamentos acabam? Diga comigo, por quê, pastor? Porque não carregam, não recarregam. A pessoa só tira, é só pancada. O homem só recebe pancada, a mulher só recebe pancada, palavras de agressão, palavras de humilhação. O homem ou a mulher, e aí o que acontece? Da onde você só saca e não deposita, uma hora ou outra quebra. Você precisa ser uma pessoa que esteja depositando, porque a vida é assim, nós precisamos agir dessa maneira. A palavra do Senhor diz que Daniel ele subia ao seu quarto 3 vezes por dia e orava. E o que livrou Daniel da cova dos leões, nós vamos ler aqui, versículo 23 do capítulo 6.
Quando então jogaram Daniel na cova dos leões, passou então uma noite, no outro dia o rei Dário chegou lá e chamou Daniel. Olha o que aconteceu, o rei se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova dos leões. Quando tiraram dali, viram que não tinha sequer um só arranhão, porque ele tinha confiado no seu Deus. A constância, a consistência na vida de Daniel fez ele vencer então os leões. Não espere chegar à cova dos leões, não espere chegar ao problema grande, não espere chegar então às dificuldades para você então recarregar, para você então melhorar, para você então orar, para você então buscar. Seja uma pessoa constante, faça todos os dias algo, todos os dias faça um pouquinho, todos os dias então siga um pouquinho. Não é o que fazemos ocasionalmente que faz a diferença, e sim o que fazemos constantemente ou consistentemente. A constância faz então nós alcançarmos a vitória. Constância. Seja uma pessoa com constância. Olhe para cá, olhe para a história dessa igreja. Essa igreja, irmãos, nós aqui já temos 12 anos, mas teve um momento que nós olhamos e falamos assim: meu Deus do céu, parece que o trem não vai, parece que o negócio então não rompe. E aí de repente lá, o Senhor ele vem, e o Senhor ele faz. E ali nós, ali com constância, todos os dias, fazendo as mesmas coisas, fazendo da mesma maneira e potencializando. E Deus então fazendo acontecer então as coisas e os milagres. Então nós precisamos fazer isso. Você quer ter uma vida de vitória? Você quer ter uma vida de sucesso? Predecida-se a ter constância na sua vida. Hoje, faça uma decisão. Decida hoje fazer algumas coisas diferentes em você. Como nós devemos ter consistência? Vamos então para os nossos pontos. Primeiro, comece com o porquê. Por que eu preciso ter consistência? Enquanto você não achar o porquê, você não vai conseguir então alcançar a vitória. Só depois do porquê. Por que eu vou fazer isso? Por que eu tenho que acordar mais cedo? Por que eu tenho que parar de comer açúcar? Por que eu tenho que parar de comer muito? Por que eu tenho que parar de gastar muito? Por que eu tenho que começar a orar? Por que eu tenho? Por quê? Você precisa achar um porquê. Quando você acha o porquê, você tem então a vitória. Quando você acha então o porquê, você consegue então romper em meio à sua vida. O porquê faz a diferença no nosso dia a dia. Eu entendo o porquê, eu pratico o porquê e eu então vivo então nessa direção. Eu e você precisamos ter os porquês bem estabelecidos. Semana passada nós falamos sobre as tentações. O porquê que você não fleta com nenhuma mulher, você homem? Por que você não fleta com nenhum homem, você mulher? Porque você não quer perder o seu marido, então você não faz isso. Você não quer perder o seu casamento de meses, de anos, de décadas, você não quer fazer. Por que você não faz então um negócio errado que você sabe que vai dar errado? Porque você não quer então perder então aquela situação. Porque existe um porquê por trás das suas decisões. Quando você tem um porquê, a sua vida vai funcionar, a sua vida vai fluir, você vai conseguir romper. Mas se você não tiver porquê, o que é o porquê? É o propósito. O porquê é o propósito. Por que eu oro 3 vezes por dia? Por que eu leio a palavra? Por que eu leio um bom livro? Por que eu venho à igreja? Por que eu estou me posicionando dessa maneira? Por que eu estou aqui hoje no culto de domingo? Por quê? Para mim então recarregar a minha bateria, para mim poder então me alimentar. Porque enquanto você não entender o seu porquê, você não vai desfrutar. Agora a pergunta é, onde eu vou parar com isso? Como eu vou então vencer? Eu decido o meu porquê e eu paro então em um lugar. Eu vou para o alvo, eu vou para um propósito, eu alcanço então uma vitória. Abandone seus maus hábitos, decida então a mudar a sua vida hoje, nesse momento, decida hoje a mudar a sua vida. Abandone os hábitos ruins, essas oscilações que você dá então em sua vida. Existem pessoas que você conversa com ela, ela está cheia de Deus, você chega perto, a pessoa está até dando aquele chilique, assim, está até arrepiando de tão cheia de Deus que ela está hoje domingo, segunda-feira ela está lá embaixo, parece que está no inferno. Seja uma pessoa de constância. Seja uma pessoa, você já ouviu? Você já viu aquelas pessoas? Eles vão, eu me lembro, olhe para cá, preste muita atenção no que eu vou relatar para vocês. Eu cortei cana quase 5 anos da minha vida. E a safra hoje é mais curta, mas antes era um pouco mais longa, né?
E eu me lembro que muitas vezes as pessoas aqui que cortaram cana se lembram. Nós começávamos o ano de safra, né, a safra no caso, e algumas pessoas elas chegavam e desciam o facão, começava lá e cortava um monte de cana. Primeira quinzena, aquela pessoa ia embora. Segunda quinzena, a pessoa, ia embora. Quando dava agosto, que o sol batia forte, as pessoas já começavam, nós chamávamos isso de borrar, né? As pessoas já começavam a borrar. As pessoas já começavam a ficar paralisadas. E aí, aquelas pessoas que tinham constância, porque nós estávamos numa maratona, nós precisávamos completar então, né, a safra toda. E naquela maratona, naquela safra toda que nós precisávamos ter, a pessoa precisava ir dia a dia, momento a momento, ponto a ponto, para poder então, né, vencer lá no final. E aí aquelas pessoas que tinham a constância ultrapassavam elas e, né, chegavam no final e estavam muito à frente delas. Assim é a nossa vida. Veja lá uma corrida, pega uma corrida grande, uma corrida de São Silvestre, as pessoas, vai logo, vai correndo, sai correndo. Só que aí o passo vai indo. A hora que vê, aquelas pessoas estão com a língua de fora e aqueles que estão lá, né, com aquele passinho, né, vai lá e vai ultrapassando todos eles, né? Quantas pessoas você já ultrapassou em Fernandão? Fernandão que era corredor, né? Agora tá rolando, né? Parece que está igual bola, né, Fernando? Tem que mudar essa história em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga, tenha constância. Diga para ele com força, tenha constância. Você está feliz que tirou as máscaras, irmãos? Mas se alguém quiser usar máscara aqui também, está liberado também, viu? Pode ficar à vontade, tá bom? Se de repente alguém quiser usar também, você pode usar. Eu não vou usar mais não, essa porcaria. Você só irá tomar uma decisão de mudança sem entender que o caminho está indo. Que está indo, irá te levar então ao despenhadeiro. Você então, a tendência das pessoas é elas, agora vai dar ruim, então tem que acertar. Então nesse ponto aqui a pessoa volta, mas não espere isso acontecer, volte antes, arrume a sua vida antes. Olhe para o seu casamento está bom, invista mais nele. Sua vida financeira está boa, invista mais nela. Seu trabalho está bom, invista mais nele. Seja uma pessoa que investe antes de ver o trem despinguelar, então você... Não, entenda o porquê. Por que eu vou fazer isso? Existe a forma então de você corrigir e existe a forma de você prevenir. As empresas hoje já perceberam que a prevenção é muito melhor, muito mais eficaz do que a correção. Então seja uma pessoa que se previne, que se predecida, que tome então decisões e os porquês então na sua existência. Segundo ponto que nós queremos falar nessa manhã com você, não se preocupe em ser perfeito, se permita então em falhar. Você precisa ser uma pessoa que deve entender que as falhas fazem parte da nossa vida. Você não erra. Cada um de nós temos os nossos erros. Então, não se cobre tanto a ponto de você olhar e falar assim, não, eu preciso, né, ser perfeito. Não fique atrás dessa situação. Feito é melhor do que perfeito. Seja uma pessoa que se permita errar. Mesmo que não deu certo, volte e faça de novo. Tem o desejo de abrir a empresa? Faça. Se não der certo, você volte e abre de novo. Se não der certo dessa forma, é melhor você tentar e não dar certo do que você carregar esse problema para o resto da sua vida. Você precisa então estar focado nesse caminho, nessa realidade. Então, com certeza, Daniel, por algum motivo na sua vida, a Bíblia diz aqui que ele orava 3 vezes por dia, correto? Mas muito certo que Daniel, em algum dos momentos, ele não orou. Ou você acha que a vida inteira Daniel orava os 3 vezes por dia? Não, talvez teve dia que ele deu dor de barriga nele e não conseguiu ir lá orar, no horário que ele tinha marcado. Talvez então ele estava em algum lugar e ele não conseguiu fazer. Isso faz parte da nossa vida. Mas quando você não conseguir fazer algo que você planejou, você não pode voltar lá na estaca zero. Você precisa começar de onde você parou e seguir à frente novamente. Você precisa ser uma pessoa, a igreja, durante muitos anos, trouxe um peso muito grande para a vida das pessoas. Não, vamos jejuar.
Hoje eu vou lançar um jejum para vocês aqui. Vamos jejuar? Não, agora hoje, essa semana você vai ficar sem comer desde manhã até a noite. Quem quer? A maioria do pessoal aqui não vai querer fazer. Pula fora. Você precisa fazer com que as coisas sejam fáceis. Você precisa fazer com que as coisas sejam comum de você fazer. Não permita, de hipótese alguma, deixar esse jugo ser na tua vida. Não, eu preciso ler a Bíblia toda esse ano. Mas talvez você não leu nem um capítulo ainda. Comece por um capítulo. Vá para um livro. Vá para o Novo Testamento. Vá para a Bíblia toda. Faça um processo então diferente. Faça um processo mais leve. Você não precisa ser perfeito. Basta você ser consistente. Você precisa ter constância. A perfeição não vai fazer parte da nossa vida nunca. O dia que você for perfeito, você então vai para o céu. Olhe para cá e preste atenção. Sabe por que algumas pessoas, infelizmente, os seus maridos não se convertem? Sabe por que muitas pessoas têm problemas com os filhos? A pessoa vem para a igreja. Aí a pessoa olha e fala assim, agora você não pode mais fazer as coisas erradas. Se você fazer as coisas erradas, Deus vai te colocar você no inferno. E aí a pessoa olha e fala assim, eu não vou nem na igreja. Porque se eu for eu não posso fazer mais nada, então não entende o processo. Aí de repente o filho veio para a igreja e se batizou, o marido veio para a igreja e se batizou, ou a mulher, agora você é crente, você não pode fazer mais isso, hein? Essas acusações do diabo, irmãos, destrói a vida das pessoas. Nós precisamos ser pessoas que entendemos que os erros fazem parte do percurso. Todos vão passar então por alguns momentos de sua vida. Daniel com certeza também passou, Daniel com certeza também viveu, mas quando então você falhar, quando você então errar, quando você então perder o fio da meada, pare e retome da onde você então começou. Nenhum de nós somos fácil. Como o apóstolo Paulo fala, eu não faço o bem que eu quero fazer. Eu não ajo da maneira que eu gostaria de agir. Eu faço então coisas diferentes sobre a minha vida, mas a hora que você olha e fala assim, não, eu vou romper, eu vou ultrapassar essas barreiras. Não confunda ser consistente com ser perfeito. Diga para o irmão que está ao teu lado, você não precisa ser perfeito. Basta você ser consistente. A vida não é só ganhar, e a vida não é só perder. Se você tem um negócio, se você tem uma empresa, você sabe que uma empresa não é só ganho, não é só lucro. Uma empresa também há percas. Só que o que faz a diferença entre uma empresa próspera, que avance, e uma empresa que quebra, é a empresa que avança, tem mais lucros do que percas. Ela lucrou mais do que perdeu. Então ela tem então o seu avanço. Diferente é das pessoas que só vão perdendo. Há pessoas que só erram, e também aí não pode também acontecer. Então, primeiro passo, descubra o porquê. Segundo passo, se permita errar. Terceiro passo, viva apaixonado pelo processo. Você não pode ter então a sua vida como as coisas importantes ser peso para você. Exemplo, vir à igreja não pode ser peso para você. Estar no culto não pode ser peso a você. Orar 3 vezes por dia não pode ser um peso para você. Ler a Bíblia não pode ser um peso para você. Dizimar, ofertar não pode ser um peso para você. Você fazer o bem, você ser uma pessoa honesta não pode ser um peso para você. Você não trair o seu cônjuge não pode ser um peso para você. Você precisa ser uma pessoa que se apaixone pelo processo. Apaixonado não vê os defeitos. A pessoa que está apaixonada, ela não vê defeito, ela simplesmente vai e faz. Então, Daniel estava então apaixonado pelo processo, indiferente do que acontecia, ele orava 3 vezes por dia. Em todos os aspectos que ele tinha, ele se posicionava 3 vezes por dia para fazer aquilo, para agir, para realizar e para então cumprir o seu propósito e o seu chamado. O erro que a maioria das pessoas comete é ficar então obcecado pelo alvo e se esquece então o processo. Eu quero alcançar aquilo, eu quero então ter aquilo, eu quero perder 20 quilos, eu quero então guardar 100 mil reais, eu quero então, você fica então focado com aquela situação e você então perde o processo.
o processo vale mais do que o propósito. Quem está focado no processo, alcança o propósito. Quem está focado apenas no propósito, no alvo, vão perder então o processo e não vão conseguir alcançar a vitória. Essa é a nossa vida, irmãos. Foque no dia a dia. Se eu pudesse resumir essa mensagem para você e dissesse assim, sabe como você precisa ter uma vida de constância para alcançar então a vitória? É todos os dias fazendo pequenas coisas, constantemente. Olhe para a sua história. Vou começar a orar. Quanto tempo você vai orar? Você vai orar 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia? Mentira, você não vai orar. Comece com 5 minutos. Você quer orar com o seu cônjuge? Comece então com orações simples. Sabe como eu oro pelos meus filhos? Você acha que duas crianças, um de 6 e um de 9 anos, se eu ficasse lá orando com eles e em nome de Jesus, você acha que eles vão ficar? Não vai, irmão, não vai querer. Nenhuma criança quer. Mas eu pego, coloco as mãos sobre ele, unjo eles, coloco as mãos sobre eles. A pastora está sempre pegando água, alguma coisa deles, coloca a mão sobre eles e fala assim para eles: vamos orar ao Senhor, diga assim comigo, Senhor Jesus. E eles repetem, muito obrigado. E eles repetem, por esse dia. Me abençoe, Senhor, na escola, abençoe meus professores, abençoe meus amiguinhos, abençoe minha ida e minha volta, em nome de Jesus, amém. Pronto, 40 segundos, 1 minuto, acabou a oração, vamos para o carro e vamos então para a escola. A Débora, Pai, em nome de Jesus, guarde a Débora na estrada, guarde o ônibus, guarde ela nos professores, guarde ela com seus amigos, somente dá sabedoria, em nome de Jesus, 1 minuto e ela, já estamos indo já, você precisa ser prático. Você precisa ser objetivo. Tem gente que fica ciscando de um lado no outro para chegar então e falar algo que é rápido, né? Você precisa ser uma pessoa focada naquilo que você faz. De repente você está olhando e falando assim, eu vou guardar dinheiro a hora que eu tiver então R$500 para me guardar então. Não, guarde 10. Quem não guarda 10 não guarda 500. Se você então não começa a orar 1 minuto, 2 minutos por dia, você nunca vai orar 5, 10 minutos. Se você não decidir hoje tirar alguma coisa da sua vida que te faz mal, porque o meu apelo para você hoje é que você então tire algo da sua vida, que você então resete alguns pensamentos em você. De repente o refrigerante, de repente a bebida, de repente o cigarro, de repente então as drogas, de repente então a pornografia, de repente então, né, algo diferente. Você precisa então tirar, você precisa então remover aquilo da sua vida. E você vai então com pequenos passos, um passo de cada vez, para que você possa então avançar e caminhar no nome de Jesus. Então o objetivo é esse, mas eu vou aqui caminhando o caminho, né? Nenhum objetivo terá então sucesso até que o processo seja estabelecido. Eu farei isso, mas eu farei assim, assim e assim. O processo precisa ser estabelecido. Daniel, ele tinha um propósito de orar 3 vezes por dia. Tem um propósito hoje de repente começar uma caminhada. Tem um propósito de começar então hoje uma leitura da palavra. Tem um propósito hoje de começar então um processo de jejum. Tenha hoje então no seu coração um propósito de então estar constante nas reuniões para que você possa então ter o crescimento e um crescimento saudável. Olha essa frase. Nossa vida é o resultado das pequenas decisões que tomamos ao decorrer da nossa vida. E se temos a consistência em manter as decisões então acesas. Ou seja, minha vida é o resultado das decisões pequenas que eu tomei no decorrer dela, mas o desejo de fazer com que ela se torne acesa. Esses dias eu soltei uma caixa de pergunta no meu Instagram, no meu Stories, e alguém perguntou assim: pastor, como manter um casamento aceso ou, né, aquecido durante então tantos anos? Eu disse assim, sendo constante, tem que ser todos os dias, tem que ser algo então que permanece então aceso. Você já reparou já que você faz uma fogueira e aí você vai jogando então, ali você joga um galho, ele vai continuar queimando, você joga outro, ele vai continuar queimando, mas se você deixar apagar definitivamente, você pode colocar um monte de madeira lá, que ele não vai pegar, você vai ter que botar fogo de novo. Ou seja, você precisa ser constante. Não é o tanto de madeira que vai estar em uma fogueira que vai determinar o período de tempo que ela vai durar. E sim, então, a constância em você alimentar aquela fogueira. Quem está entendendo o que eu estou falando para vocês? Então, comece com o porquê. Não se preocupe em ser perfeito. Permita, então, falhar, né? E seja apaixonado pelo processo. Seja uma pessoa determinada. Seja uma pessoa constante.
hoje, nesse momento, 20 de março de 2022, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: em que área da sua vida você precisa de constância? Hoje, a pergunta é: o que você precisa fazer para melhorar? Talvez você precisa ter constância na fé. Se eu fosse você, eu olhava primeiro para isso. Quem tem a constância na fé, com a vida com Deus, tem todas as demais coisas. Tem uma constância na sua fé. Tem uma constância na sua vida com Deus. Seja uma pessoa alinhada nesse princípio, nesse propósito, para que você realmente se conecte diante do Senhor. Como você vai manter essa constância? Sua família, hoje você está bem, amanhã você está ruim. Você passa, então, outra pergunta foi: como não ter 3 dias bons e 3 dias maus? Existem famílias que têm 3 dias bons, 3 dias maus, 4 dias bons, 4 dias maus, 4 dias ruins, 1 dia bom, e aí vai até a destruição. Como nós precisamos fazer? Ao invés de ter 3 dias bons, 3 dias maus, eu luto para diminuir 1 dia mau e ter 4 dias bons e 2 dias maus. Até eu ter 5 dias bons e 1 dia mau. Até então eu passar a ter 6 dias bons. E no decorrer da minha vida, alguns dias maus, porque vão acontecer. É como o tempo, né? Existem dias que vai ter escuro, vai ter em chuva, e vai ter dias então que vai estar em sol. Essa é a nossa vida, esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento. Então, diante dessa realidade, amados, eu encerro essa mensagem perguntando a você: em que você precisa ter constância? Ministério de Louvor, por favor. Em que você precisa ter constância? Feche seus olhos um pouquinho. Muito bom. Eu acredito que você então foi abençoado então com essa mensagem, com essa ministração. E eu gostaria muito de agora orar com você, pedir a bênção de Deus para sustentar então essa palavra e fortalecer essa vida. Nessa oração, nós vamos então orar para que o mal afaste da sua vida, saia definitivamente, ok? O mal que te leva você a procrastinar, o mal que te leva você a viver uma vida frustrada, o mal que te leva você a muitas vezes ter inconstância em sua vida, para que você venha atingir o alvo, os objetivos e o propósito que Deus Ele tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Vamos falar com Deus. Pai, aqui nós estamos em mais esse momento. Eu quero te agradecer por cada uma dessas pessoas. Que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa mudar, Senhor. Mudar a vida, mudar a realidade, mudar o caminho dos seus filhos. Que a tua palavra, Senhor, se concretize sobre eles. Eu repreendo todo o espírito maligno que leva essas pessoas a desistirem do foco, a pararem em meio ao caminho, a procrastinarem. Que o Senhor venha nesse momento, Senhor, trazer o ânimo, trazer o equilíbrio, trazer a força, trazer a direção, trazer, Senhor, a realização para a vida e a história de cada um dos seus filhos. Pai, para a glória e o louvor do teu nome, eu te peço nesse momento, visita cada casa, cada coração, cada pessoa nesse momento. Eu os abençoo segundo a sua palavra. Eu declaro sobre eles, ó Deus, uma vida abençoada, próspera e multiplicada, Senhor, diante do teu padrão, diante do teu querer, em o nome de Jesus. Eu te peço, abençoe famílias, abençoe, Senhor, empresas, abençoe, Senhor, essas vidas, para que assim eles possam romper e caminhar o caminho. Em o nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a sua vida a cada dia mais. Peço para que você possa então colocar o seu comentário aqui para mim, para que eu possa saber como esse vídeo está, o que você então entendeu dele. Faça suas críticas, seja ela de forma qual for, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema que nós falamos então neste momento, tá certo?
que você possa então compartilhar essa live, copie esse link e envie para pelo menos 5 pessoas, para que assim nós possamos então chegar mais longe e alcançarmos mais vidas, levar elas a caminhar o caminho, tá bem? E que assim nós vamos avançando. Fiquem com Deus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e caminhe o caminho.